Bom, então agora a gente inicia oficialmente. Bom dia a todos, o meu nome é João Henrique, hoje vou mediar a nossa reunião do nosso grupo de discussão. O grupo de discussão sobre filosofia do direito, moralidade política, ele é uma parceria institucional do AECTAS, ligado à FURG, o GFIL, da Universidade Estadual de Londrina, o grupo de estudos em filosofia política da UFMG e integrantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai ter conosco o Gabriel Alves Pessoa. O Gabriel, ele se não me engano, ainda é graduando na UFMG, não sei se já está graduado. Não, Graduando. na UFLA. Não, perdão, isso. E agora mestrando na UFMG também. E, bom, ele vai apresentar o trabalho dele no título Aproximações entre Fuller e Dworkin nas críticas a H.L.A. Hart. A apresentação suposta de durar aproximadamente seus 15 minutos. Depois disso, vamos ter a nossa rodada de perguntas. Eu vou procurar mediar as perguntas. Nós temos aqui hoje poucos participantes, então nós podemos fazer da forma como melhor seja para você, Gabriel. A gente pode coletar rodadas de perguntas e você responde depois elas em pacotes, ou a gente pode fazer perguntas uma a uma e você responde como você achar melhor. Só, enfim, explicando, ainda que nós sejamos poucas pessoas, quem quiser fazer perguntas depois pode levantar a mão aqui pelo Meet, no caso, aqui. Ou pode colocar seja um Q no chat, ou, enfim, se quiser fazer uma pergunta logo em seguida, uma pergunta follow-up, pode colocar um F no chat, que nós damos a palavra antes da vez na fila, levantando a mão propriamente dita. Mas, dito tudo isso, eu passo agora já para o Gabriel, que vai fazer sua apresentação. Bom dia, pessoal. Bom, fazer uma breve apresentação e considerações e agradecimentos. Primeiro, fico muito feliz de estar aqui entre colegas. Estudei com o Arthur, estudei com o Rangel. Conheço a Bárbara e o João já tem quase um ano, né? No ano passado a gente conversou sobre um outro trabalho também. Bom, meu nome é Gabriel, eu estou acabando a graduação em Direito na Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Sou membro do Núcleo de Estudos em Direito, Argumentação e Justiça, Verdade, onde a gente lê textos de teoria de direito, teoria de justiça, uma coisa sobre teoria da argumentação, liberdades civis. Bom, enfim, algo bastante parecido com o que o AECTAS faz, mas sem o mérito do AECTAS de criar esse ambiente de debate para jovens pesquisadores, principalmente em teoria do direito. Aproveito para agradecer vocês, o AECTAS, a Bárbara e o João, né, nomeadamente, porque esse ambiente aqui, acho que ele é muito, bom, proveitoso para quem está se formando nessa... Bom, academicamente, né, quem tem essas pretensões acadêmicas de trazer o trabalho para críticas, para avaliações, acho que é sempre muito bem-vindo. Bom, passando para o trabalho, já queria fazer algumas considerações, né? Esse trabalho, ele é um trabalho que eu usei para um processo seletivo de mestrado, né? É um trabalho que eu pretendo... É uma pesquisa que eu quero fazer no mestrado, né? E, aparentemente, vai ser pelo menos mais ou menos isso que eu vou pesquisar no mestrado. O mestrado, aparentemente, vai dar certo. E, bom, o título inicial, né, era As Críticas de Lon Fuller e de Honest Dworkin a Hart, ao positivismo jurídico de H.L. Hart, aproximações entre Fuller e Dworkin nas críticas à separação, à tese da separabilidade, aliás. E a gente foi reduzindo até chegar nesse título menor para, não sei, caber lá na imagem do evento.
Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Era relacionar o Lon Fuller e o Honest Working nas críticas ao positivismo jurídico do Hart. E eu já faço a consideração de que é bem provável, né, que essa parte de aproximar o Fuller e o Dworkin nas críticas ao Hart, ela vai ser alterada. Primeiro pela questão do tempo mesmo, né? Acho que trabalhar três autores, três sistemas filosóficos, eu acho que vai ser bastante trabalhoso. Acho que não é, como os professores falaram, né? Os professores que avaliaram a minha edição, avaliaram já o trabalho, e o João e a Bárbara estavam presentes. O melhor do Fuller e o melhor do Dworkin não está no debate com o Hart. Bom, eu tentei relacionar esses dois debates, né? São dois debates que têm alguns pontos de convergência. Eu tentei relacionar os dois, porque eu acho que acho que a forma mais óbvia de relacionar o Fuller com o Dworkin é trazendo o Hart para o meio, né? Já que tanto o Fuller quanto o Dworkin atacam o positivismo jurídico do Hart, né? Então seria bastante óbvio esse caminho de aproximar os dois nas críticas ao positivismo, né? E isso também se deve à minha formação, né? Já que eu fiz uma iniciação científica no debate Hart-Fuller, uma iniciação científica no debate Hart-Dworkin. Mas esse é um vício e uma virtude, porque... Bom, uma virtude porque eu acho que conhecer um sistema filosófico através de um debate acho que é muito proveitoso. Acho que estudar os movimentos argumentativos das rodadas do debate, acho que é uma boa forma de se conhecer um sistema filosófico de um autor, de dois autores, aliás, né? Ver os argumentos, as críticas, os recuos, onde cada autor cede um pouco por outro e onde o autor não abre mão de ceder, as respostas, enfim, acho que é interessante. Mas foi um vício porque eu me limitei ao Fuller do debate com Hart e ao Dworkin do debate com Hart. E eu não avancei muito no melhor do Fuller e no melhor do Dworkin. O melhor do Fuller parece estar antes do debate com Hart, o melhor do Dworkin parece estar depois do debate com Hart. Mas eu ainda não avancei muito. E eu vou ter que avançar ainda nesses textos para poder fazer uma relação entre o Fuller e o Dworkin que não usa o Hart. Mas passando assim para o que foi o texto submetido mesmo, né? Eu tentei colocar o Hart como defendendo duas teses que derivam da sua tese da separação, né? O Hart, ele não acredita que existe uma moralidade intrínseca à atividade de criar e de administrar o direito, enquanto o Fuller acredita que existe. E o Hart, ele acredita que o direito ele se limita ao direito positivado, né? É uma das consequências de se defender a tese da separabilidade. E o do Working, ele acredita que o direito ele não se limita ao modelo de regras, né? No texto eu usei o modelo de regras 1, que é um texto talvez um pouco é, que já foi superado, né? Mas eu achei que servia aos propósitos naquele momento. Queria mostrar que, através dos princípios que o do Working ele compreende o direito como sendo não um modelo apenas de regras, né? Mas o do Working do modelo de regras 2 já é um do Working bem mais próximo do Working mais maduro, né? Quando o Dworkin rejeita a teoria das regras sociais, apresentando o direito como as obrigações do direito são obrigações normativas e não sociais, né? Essa, essas críticas ao positivismo do Hart no modelo de regras 2 são bem
bom, bem melhores que do modelo de regras 1, mas eu usei o modelo de regras 1 porque eu acho que cumpria com o objetivo que eu tinha de mostrar que o Dworkin, ele acredita que o direito não se limita ao direito explícito, né? Eu usei o termo de direito implícito para demonstrar isso. Bom, nesse primeiro momento, né, é provável que eu acabe tento procurar outro canal de comunicação entre o Fuller e o Dworkin, mas nesse primeiro momento eu fui levado para achar que um possível caminho, né, de aproximar o Fuller do Dworkin era sobre a obrigação de obedecer ao direito, né, porque bom, o Hart ele defenderia que uma lei ou um sistema jurídico ele tem que ser obedecido, independente se imoral ou se injusto, e o Fuller, inclusive, acusa o Hart de o único ideal moral que o positivismo professa é o de fidelidade ao direito. E o Fuller ele vai acreditar que existe uma moralidade intrínseca, né, na moralidade interna, né, na atividade de criar, de administrar o direito, e que uma lei, um sistema jurídico que viola gravemente lá os 8 princípios, né, de legalidade do Fuller, ela não alcança ser direito, logo ela não tem que ser obedecida, né? E o Dworkin ele parece estar disposto também a negar a tese da fidelidade ao direito do Hart, quando ele traz lá no capítulo 7, levando o direito a sério, a noção de direitos em sentido forte, né? Que quando o governo ele viola direitos morais que os cidadãos têm contra o governo, ele perde a obrigação de ser obedecido. Então, essa era mais ou menos o panorama inicial do trabalho. Imagino que vai mudar, especialmente porque eu vou tirar o Hart, né? Meus planos iniciais envolviam também fazer uma exposição sobre a teoria do Hart. Eu acho que não é muito proveitoso, né, fazer isso. É verdade, o Hart ele vai estar ali presente na minha pesquisa, porque o Hart foi um interlocutor entre o Fuller e o Dworkin, né? Mas acho que vai ser mais proveitoso avançar no Fuller e avançar no Dworkin e não depender do Hart para aproximar os dois. Mas eu ainda não tenho, eu queria não ser repetitivo, porque vocês assistiram a minha edição, mas eu ainda tenho muito que avançar para conseguir aproximar o Fuller e o Dworkin sem o Hart. Nesse primeiro momento, só consigo fazer essa aproximação usando o Hart para isso. Esse foi uma das razões de escolher o Hart como ponto de partida, porque o Hart ele tem um sistema filosófico que ele é bastante acessível, né? É um autor que escreveu bem menos do que o Dworkin, é um autor bem mais acessível do que o Fuller, e eu acabei optando por isso. Bom, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consigo responder todas as questões, mas principalmente eu acho que eu vou me beneficiar muito dos comentários, das avaliações, das críticas, porque, bom, acho que eu vou evitar muito dos erros do percurso do mestrado. Acho que eu consigo passando por essa conversa, acho que vai ser muito valiosa para aproveitar melhor o mestrado, fazer uma pesquisa mais proveitosa. Bom, obrigado pela oportunidade de novo, gente. Obrigado, Gabriel, pela apresentação. Eu queria agradecer também por tu chatear o tempo, não é algo tão comum e é bom porque sobra mais tempo para as nossas perguntas. Por uma questão de cortesia, eu tenho várias perguntas preparadas, mas por uma questão de cortesia eu quero deixar primeiro os outros participantes fazerem as perguntas. Só para confirmar, então, porque eu estou meio esquecido ultimamente. Você prefere responder as perguntas uma a uma ou recolhemos as perguntas e depois respondemos? Pode ser uma a uma, eu acho que eu não tenho capacidade de lembrar de todos. Tá bem. Não, eu particularmente prefiro também. Tá bem, então, primeiro a Bárbara, depois o Rangel.
Tá, eu vou ligar a câmera, eu tô péssima, tá? Mas eu não gosto de falar com a câmera desligada, porque, não sei, parece que, não sei, vai que eu tô fazendo cara feia, vocês não estão vendo, acho que isso é importante, sabe? Então, eu fiz várias anotações, mas eu acho que eu vou tentar ser pontual, e daí depois a gente tenta discutir as ideias, que algumas coisas são mais chatas, que são questões que me incomodaram, mas que não é exatamente um problema, digamos assim. Mas enfim, vou iniciar, tá? Eu não sei se é tão claro que aquelas questões lá de cima elas se relacionam, né? Tem esse problema, acho que o João falou hoje de manhã, João, era a mesma coisa que a gente sempre conversa mais ou menos antes, né, dos encontros, assim, falando besteira. Mas uma das coisas que o João mencionou, eu vou antecipar, João, tu me perdoa, depois tu pode elaborar se tu quiser, ou pegar um follow-up. Mas é essa relação entre direito, moral e justiça, né? Por que essas três? Por que discutido dessa maneira? Eu vi que tem um momento em que tu fala da justiça para o próprio Hart, né? Ali, uma questão em separado. Só que até aquela parte não me pareceu que justifica tratar elas de forma, assim, numa tríade, né? Acho que foi isso até que o João mencionou. Mas se tu puder depois, eu acho que essa é uma parte interessante de se explicar. E eu posso estar fazendo perguntas iguais às que tu teve que responder no dia, porque eu não consegui prestar atenção em tudo, tá? Eu estava extremamente afobada, então, enquanto tu falava, como eu também estava participando do processo, né? Eu prestei atenção num pedaço e nas outras partes não. Mas eu não sei se essas questões, elas estão tão... Se tu acha também que essas questões, elas estão tão conectadas como, às vezes, pode parecer, né? Que nem aquela questão, a moral deve influenciar a decisão judicial. Me incomodou muito, muito também a parte sobre o Hart, dever de fidelidade ao direito. Eu não lembro se o Fuller faz essa leitura esdrúxula de que o Hart defende que o direito deve ser obedecido, independentemente de ser justo ou injusto, porque não tem nada a ver com isso, né? Pelo menos no conceito de direito, não tem nada a ver com isso, e no debate, Hart e Fuller também não tem nada a ver, nem no debate deles e nem no do Dworkin, né? Eu acho que tem uma confusão conceitual entre os critérios de validade do direito e o dever de obrigação. E se tu acha que essas coisas estão tão intrinsecamente conectadas, né, no sentido de que se algo é válido para o positivismo jurídico, ele é necessariamente nos dá razões para obedecer ao direito, independentemente de serem moral ou imoral, uma questão muito mais forte mesmo, no sentido de nós devemos obrigação e fidelidade ao direito, que eu não acho que o Hart tenha defendido. Pode não ser também que o Hart tenha defendido que tu queira criar uma espécie de, tipo, tá, ele não disse isso, mas vamos supor que isso seja uma tese possível para o positivismo jurídico, né? Por qualquer motivo, uma razão mais teórica, né? De discutir esse tema de forma mais geral. Mas eu ainda acho que essas questões, elas são distintas o suficiente para ter que me justificar porque que elas parecem tão intrinsecamente ligadas quando elas não são. Tá, deixa eu ver só mais alguma coisa. Ah, tá. Existe alguma moralidade intrínseca à atividade jurídica que o sistema jurídico deve respeitar para existir? É aquela questão de condições de validade também, eu acho. Me incomodou, porque não, eu não sei se é porque a gente é positivista e fica nessa. Porque não usa o vocabulário. Não fala em condições de validade do direito. E eu acho que o Dworkin não teria esse problema também. Mas, enfim. É questão de ser cri-cri com umas coisas que talvez depois você vai arrumar, né? Tipo, Isso é interessante. mas você entende essa de... Eu me preocupei muito em quando eu ia falar do Fuller, usar existência e não validade, porque o meu orientador sempre puxa minha orelha de que eu confundo existência do sistema jurídico com validade de regras jurídicas. E o Hart, ele fala sobre validade de regras jurídicas, e o Fuller, ele fala sobre existência do sistema jurídico, e eles estão... muitos comentadores falam que quase que não existe um debate entre eles, porque eles não estão falando sobre a mesma coisa e tal. Eu tentei tratar de existência e validade
não como sinônimos, né, mas a validade é algo restrito às regras, né, e a existência ela é algo do sistema jurídico. E essa é uma leitura minha, né, de que bom, os critérios, né, os 8 critérios lá da moralidade interna do Fuller, elas são simultaneamente critérios de validade das regras e de existência do sistema jurídico. Mas essa foi uma leitura que eu fiz, né? Não estou muito certo sobre isso. A questão da fidelidade ao direito, é possível que eu tenha feito uma confusão de ler o Hart pelo Fuller, e eu faço muito essa troca de ler o Hart pelo Fuller, ler o Fuller pelo Hart, de compreender o autor pela crítica e não pelo autor em si. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Porque o Fuller ele acusa a todo momento o Hart de acreditar que o direito ele merece fidelidade independente da moralidade que ele tem, né? Especialmente porque lá nos 2 artigos de 58, e aí eu imagino que o Hart tenha feito ou tenha falado algo sobre isso diretamente, sim. Porque eles, lá no artigo 58, eles falam mais diretamente sobre validade de leis nazistas e tal, e eu acredito que eles tenham usado, eu acredito que o Hart tenha assumido esse ideal moral que quem fala é o Fuller, né? O Fuller diz que o positivismo, o único ideal moral que o positivismo professa é o ideal de fidelidade ao direito. Isso já na crítica ao artigo do Hart, né? Que é positivismo em separação entre direito e moral. Mas eu lembro do Fuller dizer, mas não lembro do Hart dizer exatamente. Mas eu acredito que sim, porque o título do artigo do Fuller, inclusive, é Positivismo, Fidelidade ao Direito, em resposta ao professor Hart. Talvez fidelidade ao direito tenha sido traduzido como obrigação de obedecer ao direito ou cumprir. Eu acho que é fidelidade mesmo, só acho que o Fuller estava errado, entendeu? Mas assim, eu acho que não tem problema você fazer o argumento, eu acho só que você vai ter uma dificuldade de lidar seriamente com esse argumento. Por quê? Porque ele é muito inocente. Sinceramente, assim, tipo, no sentido de que, vamos supor que o Hart tenha dito, nenhum positivista defende isso. E aí você tem o problema de lidar com gente que nem eu, que vai chegar e falar, porra, mas virtualmente ninguém defende isso. Então, qual é a utilidade de você trazer esse argumento se, sei lá, mesmo que o Hart tenha defendido, sem falar que esse debate tem esse problema, mas a gente enfrenta esse problema em geral, né? Não é só você que está sujeito a ele. Esse debate é muito velho. E considerando todas as discussões na teoria de direito contemporânea sobre isso, você se beneficiaria muito dessas questões mais que hoje são muito mais aprofundadas e muito mais desenvolvidas. Eu fiquei muito frustrada com essa utilização do positivismo jurídico nesse texto, que você fala que positivismo é a teoria que define o direito exclusivamente através do direito positivo, ou seja, através das regras explícitas criadas em conformidade com processos válidos de criação das regras estabelecidas nelas próprias, né? E, assim, eu acho que você se beneficiaria, assim, essa é uma definição que serve para alguns propósitos até mais dogmáticos, né? Mas eu acho que para um texto de filosofia você vai ter que se aprofundar em discussões sobre positivismo jurídico e não se ater ao Hart só, porque o seu trabalho fica muito bom, né? No sentido de estar em compasso com a teoria do direito contemporânea e de trazer um debate que talvez seja um debate mais real, porque esse debate, eu não acho que ele tenha pouca relevância, pelo contrário, mas ele não parou aí, sabe? Esse debate talvez foi pautado por eles dois, mas essa discussão não parou aí. Como tu quer dar uma continuidade? Na verdade, tu quer aprofundar essa discussão? Acho que seria bem interessante. Tem aquele texto lá do Positivism 5.5 Minutes, que eu e o João ainda vamos traduzir, mas sabe ler inglês, então pode ler na fonte. Tem lá, tipo, cara, aquelas são as teses do positivismo, sabe? Porque se tu quer realmente vai querer ser levado a sério por positivistas, inclusive, o trabalho não falo nem de revisão bibliográfica, que você não precisa se ater a todas as teses,
né, do positivismo. Eu sempre só uso a tese das fontes, né, como uma definidora do positivismo. Né? A tese da separabilidade, por exemplo, já teria várias nuances que você teria que suscitar, que eu acho que é oportuno, mas enfim, no sentido de forçar ela, enfim, eu vou falar sobre isso depois, acho que o João também vai falar sobre isso depois, então talvez eu deixe para o João falar. Mas é só porque eu acho que o trabalho tem uma discussão interessante, só que se você pautar ela pelo debate que aconteceu, você vai acabar dando uma revisão de bibliografia num debate que talvez eles estavam falando past each other, assim, sabe? Então, eu acho que você consegue fazer um bom debate, com certeza você vai ter orientação para isso. O problema é que você tem que lembrar que na UFMG o pessoal é muito durkheimiano, muito fuleiro, e adoro falar fuleiros. E vai ser ótimo, mas eu acho que você vai ser cobrado, inclusive, de reforçar essa posição do positivismo, e lembrar, assim, de até fazer um pouco além do que eles vão te dizer, em função do fato deles serem um pouco mais para lá do que para cá, né? Mas outra coisa que me incomodou, mas eu já vou indo, tipo, vou parar de falar, porque, assim, eu só tô falando isso porque eu acho que você tem um problema de pesquisa que vai ser interessante de lidar, sabe? Eu só tenho essa dúvida de qual é a questão filosófica que você quer discutir, de fato, né? Porque eu imagino que você não queira apenas saber em que medida existem conexões entre esses argumentos contra o positivismo e como essas conexões fazem alguma coisa. Porque o como, é muito difícil do como alguma coisa fazer tal coisa ser uma pergunta filosófica, né? Eu acho, pelo menos. E nesse caso, eu acho que tem como você especificar um pouco melhor, a ponto também de não ficar só nesse debate. Eu também odiei aquela situação do José Reinaldo Lima Lopes. Mas eu não acho que ela tem conexão com o que você está argumentando, no caso, só por isso mesmo. Nada contra ele. Não é aquela questão da justificativa da pesquisa. Existe uma necessidade de contribuir com a justificação da prática jurídica, né? Como assim, né? Como uma prática que deve ser moral e justa. Aí você já joga todo aquele argumento do positivismo, de que você já aceitou que não funciona, porque você já se comprometeu totalmente com a posição, que você claramente vai defender, não tem problema, né? Eu também fiz uma coisa bem parecida. Né? Acho que você viu minha apresentação, você sabe também. Mas eu acho que a justificativa não pode ser essa. Né? Eu acho que tem que ser a questão, qual é a justificativa teórica, né? Que acho que você falou, a lacuna da literatura com os argumentos de Fuller e Dworkin, que também não sei se é só isso, eu acho que tem uma coisa muito mais interessante do que uma mera lacuna, né? Que é o que você estava tentando até explicar antes do começo, que será que eles estão falando de coisas diferentes? Abordar esse tópico que você falou também, como é que a gente pode fazer eles falarem de coisas semelhantes, né? Quando eles estiverem falando. Eu estou sendo cri-cri, mas assim, porque eu gostei, eu acho que o seu programa vai ser bacana e eu acho que a gente vai ser colega de pesquisa, então. Deixa eu ver, eu fiz umas outras anotações também, mas eu vou. Um problema fundamental, acho, tá? Em relação ao positivismo, na definição do positivismo com aquelas teses, é a questão lá na página, eu vou te falar a página, porque. Deixa eu ver aqui. É a página 6, tá? Onde você fala que haverá tanto identificação quanto exaurimento do direito nas regras criadas explicitamente pelo próprio direito. Você acha que vai valer a pena para você entrar nessas discussões sobre definição do direito e a questão da definição do conteúdo do direito, né? As regras, elas definem o que, afinal, né? Se elas limitam o conteúdo do direito, porque quando a gente fala em discricionalidade, o que todas essas coisas significam e essa questão também, positivista sustenta que a relação entre direito e moral e justiça é uma relação separada, meramente contingente. Se eu fosse mais chato do que mais estou sendo, quais positivistas, né? Onde eles estão defendendo isso que te motiva a falar, porque isso não é tão claro como pode parecer, né? Essa questão de relação separada, tipo, na verdade é o contrário, né? Existem muitas relações necessárias entre o direito e a moralidade. Uma delas, no entanto,
é uma relação contingente, né? Uma das relações de trabalhabilidade é contingente, que é sobre a das regras. Agora, o Hart mesmo, naquela parte sobre o conteúdo mínimo do direito natural, está falando sobre isso. Né? Existem muitas relações necessárias. Só que essa tem uma sutileza e ela não é, e o porquê, daí sim eu acho que vale a pena você elaborar, porque vai contribuir bastante para o seu trabalho. E entender essa sutileza vai contribuir muito para o seu trabalho, porque ninguém faz isso aqui no Brasil, né? Tipo, pouca gente consegue destrinchar isso, porque um monte de positivistas falam um monte de coisa. E acho que você faria um bom trabalho, assim, um excelente trabalho, mesmo que você seja contra, né? Se você já de antemão rejeita essa posição, é conseguir colocar ela em termos de uma tese, mesmo que não se aplique a todos os positivistas, colocar os representantes lá, colocar as nuances, se você acha que cabe, não sei se precisa, mas é elaborar essa tese. Porque se você falar a relação entre direito e moral e justiça é uma relação separada, assim, você só falou a tese da separabilidade com outras palavras. Essa aqui, quer dizer, a ideia, né, tese, separabilidade. Só que não é só isso, né, então eu acho que também é pouco situar essa tese, né, dizendo que o direito pode se relacionar com a moral, mas não é necessário que se relacione para que o direito tenha validade juridicamente. Sim. Então, como é que você antes afirmou que é uma relação separada? Né? O que essa tese ela realmente significa? André, até aquele texto também, se você acha que seria de valia para você, como é que é o nome todo? Tu lembra? Ela teve no Ectos, lá no primeiro ano. Duas, não sei o que, sobre a tese em defesa de duas teses da separabilidade entre direito e legalidade. Assim. E moralidade. Isso. Não, é isso. Entre legalidade e moralidade, eu acho. Na verdade, acho que tem dois nomes, porque no arquivo está um nome. Enfim, você vai achar, Gabriel, se você procurar. Mas a gente pode te mandar. É da André. Isso. Eu nem lembro mais o que eu penso desse texto, mas pelo menos ele é uma coisa que abre bastante para você, inclusive em termos de biografia. Tá, eu vou ser. Ah, sim, tem uma informação aqui que eu vou. Essa é cri-cri total, tá, Gabriel? Lá na nota de rodapé número 27, Hart pretendia continuar seu debate com Fuller, mas os escritos mais acabados, deixados publicados no pós-escrito, estavam dedicados apenas a Dworkin. Tipo, não tem uma fonte. E eu queria saber onde é que ele disse que... Eu queria saber onde que ele queria... No começo do pós-escrito, ele fala que... Nossa, aí você me apertou sem... Porque é mais curiosidade do que dizer que você está errado. Mas é no começo do pós-escrito. Os escritos deixaram inacabados. Ele, infelizmente, morreu. Morreu respondendo o Fuller. Mas eu entendo o sentimento. Mas não nem te preocupa com essa questão, porque é mais questão de curiosidade mesmo. Eu acho que está no segundo parágrafo do pós-escrito, mas talvez eu também tenha... Não, mas isso aí é meramente... Tipo, eu até acreditaria, mas é que eu queria ver se não tem outras coisas, porque... tem uns textos do Hart que são publicados em outras coisas, né? Tem entrevista perdida e tal, que talvez você soubesse de uma que eu não conhecia ainda. Mas, enfim, eu vou deixar o restante de falar, porque eu já enchi seu saco um monte, mas é porque eu realmente acho que essa pesquisa vai ser muito legal. E, enfim, né? Eu acho que a gente debater durante o mestrado vai ser muito interessante também. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu fico com sua pesquisa, Gabriel, de verdade. Eu enchi o saco, mas é porque... Não, mas eu acho que vai ser muito proveitoso estar tão próximo de alguém tão positivista. Porque, eu também sou meio... Eu não vou nem dizer dworkiniano, assim, meu orientador era dworkiniano e tal, né? Mas a gente é mais antipositivista, né? Então acho que vai ser muito proveitoso o mestrado, tendo você por perto. Eu acho que vai ser... Eu não consigo responder, acho que quase nada dessas críticas, mas eu ficaria muito feliz de que você me mandasse por escrito e tal. Eu acho que tudo que você falou é muito válido para eu corrigir. Principalmente a questão do positivismo, né? É provável que eu volte atrás, né? Que eu não tente relacionar o Fuller do Dworkin por aí.
o Thomas e o DK apontaram, se eu não me engano, era uma leitura realista do Fuller e do Dworkin, mas eu também não... A adrenalina ali da regressão, eu nem lembro, sabe? Tipo, mas era alguma coisa assim. Eu sei que a leitura que eu tenho do Fuller e do Dworkin, ela é do debate com Hart, então ela está envolvida com positivismo. Muitas vezes eu atribuo ao Hart ideias genéricas de positivismo que ele não defende necessariamente. Bom, enfim, são erros metodológicos e escolhas que eu vou corrigir com os olhos atentos de positivistas. Eu vou comentar, que eu acho que essa é a época mesmo que a gente tem para fazer essa revisão bibliográfica, né? Porque é fácil se preparar no projeto, né? Eu entendo. A única coisa que eu ia te perguntar, por curiosidade mesmo, é se você acha que consegue trazer essa discussão para a teoria do direito contemporâneo, no sentido de você já ter conseguido localizar quem é que está discutindo o problema que eles estão discutindo, não só o debate, o seu problema, né? Essa questão de relação entre moralidade e direito, e qual relação especificamente que você gostaria de trabalhar, que você acha que dá para entrar nos debates da teoria do direito contemporâneo? Porque a sensação que eu tenho aqui na teoria do direito contemporâneo é que lá fora, né, a gente quebra em pedacinhos esses problemas e vai trabalhando muito especificamente cada um deles, né? E não sei se você já tem uma pista de que você gostaria de fazer. O João tinha um follow-up, não sei se você quer ouvir ele primeiro, depois responder. Agora eu juro, eu vou parar de falar. Pode responder primeiro, tranquilo. Qual pergunta exatamente? Eu já me perdi. Se você tem uma pista de autores ou literatura mais contemporânea que você vai tentar discutir o seu problema, que não é só essa releitura do debate, né? O problema que eles estavam enfrentando mesmo a respeito de direito e moralidade. Se você sabe mais ou menos o referencial bibliográfico, é por curiosidade minha mesmo, sabe? Se você acha que vai quebrar o problema em pedacinhos, no sentido de tratar uma relação muito específica entre direito e moralidade, ou você vai focar na discussão entre, por exemplo, acho que o Pedro tinha uma questão, né, sobre sistemas jurídicos e critério de imoralidade, aliás, era sistemas jurídicos o dele, o problema dele, né? E não sei se você tem uma pista parecida, de levar para uma coisa mais pequena, né? Um recorte mais específico, ou se você ainda está descobrindo, né, o que talvez seria mais interessante. Não, acho que eu não tenho muito... Depois das primeiras críticas dos professores, né, do DK e do Stamante, ainda estou meio... Eu tenho que avançar um pouco, tanto no Fuller quanto no Dworkin, para visualizar melhor quais canais eu vou aproximar o Fuller e o Dworkin, sabe? Não é... Acho que não vai ser muito proveitoso aproximar eles usando positivismo, usando Hart de interlocutor. Embora seja uma aproximação, assim, acho que é viável, né, aproximar os dois também pelas críticas ao positivismo, mas, como eles disseram, acho que vai ser mais proveitoso aproximar eles de outra forma. Mas eu ainda tô meio perdido, eu não sei. Não, mas era por curiosidade mesmo, tá? A gente vai com certeza conversar sobre isso, outras oportunidades. Eu vou deixar o pessoal fazer as perguntas. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela aprovação também. E provavelmente a gente vai se ver em breve. Sim, parabéns também. Fico muito feliz de verdade de ter você como colega, porque eu sei que você é muito excelente. E essa questão de você não concordar comigo vai ser, acho que, muito bom para, tipo... Bom, seria ruim se você concordasse comigo. Acho que eu não passaria tanto quanto tendo você ali por perto. Acho que vai ser muito proveitoso para mim. Espero que seja para você também. Não sei se vai ser, mas eu espero que seja recíproco. E eu fico muito feliz. Com certeza é, com certeza é. Eu não sei, João, você faz follow-up, depois eu Rangel, não sei se o Rangel tem horário também. É muito rapidinho, então, eu juro. Eu tenho outras perguntas, mas só sobre a questão da relação entre direito e moral, que você toma como a tese central do positivismo. Eu acho que é, 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 interessante você fazer algo que o Hart não fazia, que é, por exemplo, você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma relação entre direito e moral, e você tem uma
vou ser sincero, dá um choque de metafísica nesse trabalho, que é olhar com atenção para o que exatamente, qual que é a relação de dependência que a gente está falando aqui. Não o FMG, exatamente. Porque o Hart mesmo, ele é muito criticado depois, porque no The Concept of Law tem duas definições de positivismo, né? Tem aquela que é a tese da não conexão necessária, que não existe nenhuma conexão, positivismo jurídico é a mere contention que o direito, que não é uma conexão necessária que para a existência do direito, que ele satisfaça nenhum requisito de moralidade, ainda que ele frequentemente o faça. E em outros momentos ele parece falar algo mais sutil, que é a tese de que o conteúdo do direito, ou melhor, a validade das regras jurídicas e a existência do direito não dependem da satisfação de quaisquer critérios morais. Isso é complicado porque se a gente toma o primeiro caminho, a gente está, obviamente, numa tese que é falsa e que foi criticada várias vezes, e com razão. Existem muitas conexões, não só contingentes, mas realmente necessárias entre direito e moral, e ela não parece desafiar de forma alguma o positivismo jurídico. Por exemplo, o direito parece ser algo que necessariamente é criticável à luz da moralidade. Tipo, o direito, diferente do jogo de Monopoly, é algo que faz sentido criticar moralmente, porque ele parece ter algum objetivo moral, ele quer alterar nosso status normativo, de alguma maneira. Se ele falha nisso ou não é outra questão. Enfim, e é interessante a gente ver o que a gente está fazendo. Se a gente está falando de uma conexão metafísica entre o direito primeiro, entre o direito e o quê? E o que do direito? E o que do direito? Ou melhor dizendo, entre a moralidade e qual parte do direito? A existência do direito, o conteúdo do direito, a existência de um sistema jurídico, validade jurídica. Não parece existir uma razão, pelo menos à primeira vista, de por que as respostas a essas questões vão ser sempre as mesmas. Elas muito provavelmente vão ser parecidas, a gente está sempre falando do direito, mas não necessariamente vai ser a mesma. Em segundo lugar, qual tipo de relação, depois que a gente estabelece quais são os elementos dessa relação. É uma relação vamos dizer, de dependência metafísica, é uma relação de dependência pragmática, igual o Hart fala lá naquele capítulo das condições, enfim, o conteúdo mínimo de direito natural, esse tipo de coisa. Quem faz isso muito bem é o Lucas Mioto. Ele tem um artigo chamado, esse que inclusive que vai ser uma tradução nossa, o Law and Coercion Some Clarification, um artigo dele de 2021, esse aqui, em que ele distingue diferentes tipos de relação possíveis, de dependência entre coerção e o direito, porque tem todo esse debate sobre se o direito é necessariamente coercitivo, e antes e esse debate ele é cheio de confusões, assim como o debate entre direito e moralidade, porque a gente não dá antes passo para trás e diz, ok, pera lá, qual parte do direito, o que a gente está querendo dizer com isso, e, em segundo lugar, que tipo de relação de dependência entre direito e moralidade, ou entre moralidade e conteúdo de direito, validade jurídica, o que quer que seja. Isso faria o seu trabalho muito mais interessante, porque ele evita ambiguidades e muito ruído nesse debate. Era só isso que eu queria fazer como follow-up, porque a Bárbara falou de distinguir a tese do positivismo. Outro ponto é isso que a Bárbara já comentou, mas só ressaltando. Eu acho que você tem que fazer esse trabalho, porque quando a gente está falando de diferentes autores falando de positivismo jurídico, a gente tem um problema que nem sempre eles estão falando da mesma coisa. Em segundo lugar, principalmente quando a gente regressa no debate, regride, desculpa, está faltando português, a gente tem um problema. Não é sempre claro se eles estão falando de positivismo jurídico como uma tradição teórica em que diferentes teses, em que a gente tem um overlap de teses e a gente sabe dizer, o Hobbes nesse sentido é positivista, o Bobbio é positivista, o Grossio talvez em algum ponto seja positivista, em outros de os naturalistas, o Hart também, e a gente pode aplicar isso para frente. A Bárbara é uma positivista, etc. Mas quando aquilo que o Gardner fala, quando a gente está discutindo na filosofia, é interessante a gente
tratar isso não como uma atração Travou pra teórica, mim. simplesmente... Desculpa, travou? Desculpa. Acho que uns 10 segundos só. Eita, tá. Agora voltou, né? Voltou. Tá, eu vou ser muito breve. Gabriel. Tá. Aqui tava normal para todo mundo. Tá bem. Mas, enfim, mas independentemente. É interessante a gente tratar isso aqui não simplesmente como positivismo jurídico, como uma posição filosófica. Até porque você já não está fazendo isso. Você está falando. O alvo aqui é a tese da separação. Mas é interessante a gente definir isso muito bem para ter um alvo. Porque aí a gente está falando, a tese distinta do positivismo jurídico, que distingue o positivismo, por exemplo, o não positivismo, aqui eu quero dizer a tese da separação. Isso torna o teu trabalho um trabalho de filosofia muito mais interessante, porque aí é mais fácil de ver quais consequências se seguem, por exemplo, do direito ser um tipo de coisa e não outra. Eu acho que isso contribuiria muito para o teu trabalho. Eu só vou aproveitar meu privilégio de mediador, fazer uma última colocação, eu juro que eu passo para o Rangel, que é a seguinte, sobre o teu problema de pesquisa. Eu estou aqui na página, a página 2 do PDF, em que você fala, pretendo examinar se e em que medida existem conexões entre argumentos contra o positivismo e como essas conexões podem produzir razões para fundamentar a não separação entre o direito e a moral e a justiça, e em que medida existem convergências entre Fuller e Dworkin, e como eles se complementam no ataque à tese positivista da separação de Hart. Este é o problema de pesquisa. Eu gosto muito do teu problema de pesquisa, e se eu fosse, inclusive, fazer um comentário bem à parte, mas eu acho, de novo, não quer dizer que tu tem que levar isso para o coração, mas eu acho meio lamentável que você abandone o Hart nesse projeto. Eu acho que ele se beneficiaria muito disso, principalmente se você ter o Hart como uma âncora para o tipo de tese que você está tratando, e não como um trabalho simplesmente exegético, que eu acho que já não é o caso. Mas aqui eu acho que tem uma dificuldade que você tem que lidar, que é aquilo que eu falei, definir de alguma maneira o que isso quer dizer com positivismo jurídico, e já tem o embrião disso aqui, que é a tese da separação. Mas, além disso, eu acho que tem um outro problema de argumentos contra o positivismo jurídico formulados por outros autores, no caso o Fuller e o Dworkin, surge uma outra dificuldade, que é, em primeiro lugar, a gente saber se esses autores eles estão falando exatamente da mesma coisa, ou seja, se eles conceituaram, se com positivismo jurídico ou separação eles estão falando da mesma coisa, se com direito e moralidade eles estão falando da mesma coisa, etc. Segundo lugar, se eles estão falando da mesma coisa que você, com tese da separação, com positivismo, porque pode não ser o caso. Em terceiro lugar, e mais importantemente, não sendo esse o caso, ou seja, eles estão falando de coisas diferentes, por exemplo, de você, eles podem estar falando da mesma coisa entre eles, Hart, Dworkin, Fuller, mas é interessante ver se eles estão falando da mesma coisa que você. E, se não sendo esse o caso, como que a gente pode fazer esse exercício de aproveitar do que eles estavam falando, considerando que, por exemplo, o que te interessa por exemplo, a verdade ou falsidade de uma tese P, e não a tese, sei lá, P asterisco, que é a tese que eles estavam falando naquele contexto histórico, que não é o que interessa para a tua pesquisa. Ainda assim, muito provavelmente a gente consegue aproveitar disso, é só fazer esse exercício de tradução, quase, né? Enfim. E eu acho que é essa a etapa que você poderia contribuir mais, porque aí tua pesquisa sai, principalmente nessa etapa, de uma pesquisa meramente de uma leitura do Fuller e do Dworkin, para trazer implicações para a verdade e falsidade de uma tese que é sustentada hoje por teóricos. E eu acho que isso é muito interessante. Agora, juro, última coisa. O seu problema de pesquisa, você fala também, aqui eu estou pegando suas palavras mesmo, entre convergências e complementações no ataque à tese positivista da separação do Hart, né? E o que eu queria saber é se você também quer saber se esses argumentos são bem-sucedidos, além de serem argumentos relevantes. Se você quer saber, e se além disso você quer saber se outros, vamos supor que nenhum desses argumentos seja bem-sucedido, apesar de serem dignos de serem considerados. Se esses argumentos, se a gente pode formular outros argumentos que são melhores e que podem ser construídos, e que são inspirados nesses argumentos do Fuller e do Dworkin,
Tá tudo bem, desculpa, eu demorei demais. Mas eu acho que isso que é importante. E eu acho que isso tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes parece que você quer só propor do jeito que você formula, não parece o jeito que você fala do seu projeto. Que você está só interessado em saber se o do Working e o Fuller são fontes de uma agenda de pesquisa frutuosa para pensar uma teoria antipositivista ou para criticar a tese da separação. E eu acho que não é só isso. Você quer saber se eles são bem-sucedidos em atacar essa tese. Isso quer dizer não só impor dificuldades, como você formula numa nota de rodapé, mas se eles efetivamente são bem-sucedidos em fazer a gente rejeitar essa tese. E agora eu juro que eu me calei e passo para o Rangel. Aliás, desculpa, se quiser responder ou não, eu só acho que isso seria que é algo muito importante, mas, enfim. Eu agradeço. Tá, eu achei que não estava funcionando. Eu agradeço, João, pelas críticas, pelas avaliações. Eu preciso considerar isso com calma depois, mas acho que é tudo muito valioso. Eu de novo, não sei se o trabalho vai continuar sendo, né, sobre o quanto do positivismo eu vou usar no meu trabalho, o quanto do Hart eu vou usar no meu trabalho. Eu tenho um pouco de dificuldade de propor. Bom, eu tenho feito na graduação, fiz coisas muito exegéticas, explicativas, e eu tava assim com um certo medo de fazer um trabalho no mestrado simplesmente explicativo sobre esses debates e tal. Acho que isso tudo ajuda, principalmente o que o João falou, acho que ajuda muito a pensar. Bom, a propor bom, são ideias mais propositivas do que só meramente explicar o debate, né? Só meramente explicar um argumento e tal. Mas, enfim, eu vou avaliar isso tudo com calma, ainda não sei como eu vou levar essa pesquisa em. A única coisa que sobrou, que eu tenho certeza que vai ser relacionar o Fuller e o Dworkin de alguma forma. Eu tinha falado mais cedo que os professores tinham indicado uma leitura realista, na verdade era pragmatista, do Fuller e do Dworkin. Eu me confundi. Tá gravado aqui, então eu tinha que fazer essa correção. Mas obrigado, João. Posso ir? Tá me ouvindo bem, né, Gabriel? Sim. Tá, beleza. Eu fui anotando algumas coisas no seu texto, e aí eu vou passando em cada uma delas. Mas, primeiro, eu acho que talvez o que dê para você se beneficiar com o que a gente fala aqui é exatamente para não perder o que você já tem. Já que no mestrado você vai mudar, os professores te orientaram a não continuar exatamente com esse problema, com essa aproximação, talvez tenha algo que você ainda consiga aproveitar desse projeto. Então, para eventualmente publicar algo nesse sentido, que seja mais próximo às críticas ao Hart mesmo. Tudo bem você não continuar pesquisando isso no mestrado, mas eu acho que você também não precisa perder, assim, o que vai sobrar não precisa ser apenas o que você vai estudar no mestrado. Ao mesmo tempo, talvez eu seja um pouco repetitivo em algumas partes com o que eles falaram na banca, mas eu não assisti a sua banca. Eu só tinha o João como repórter em loco para mim, quando eu não pude assistir mais. Eu pedi para ele fazer um resumão para mim do que rolou no restante, mas eu não vi exatamente como foi a sua banca, enfim. E aí eu vou falar algumas coisas também que a Bárbara e o João já falaram. Primeiro sobre a sua introdução. E aí também se relaciona ao que você quer fazer com esse seu projeto. Se vai virar um paper, você vai publicar como artigo mesmo. Porque se você fazer isso, eu acho que a sua introdução deveria já incorporar os seus outros tópicos de problema de justificativa e objeto e metodologia também, de forma mais sucinta. E, ao mesmo tempo,
é importante fazer aquilo que a Bárbara comentou, que é diminuir a quantidade de perguntas que você faz ali na introdução, nesse último parágrafo da introdução. Exatamente porque quando eu fui lendo, eu pensava, isso aqui vai dar um trabalho, essa outra pergunta vai dar em outro trabalho, e é importante que a gente responda as perguntas que a gente faz nessas introduções, né? Então, ainda que seja a título de contextualização, que você tenha citado essas perguntas, eu acho importante selecionar exatamente aquelas que são importantes para o seu objetivo. Então, eu acho que isso é uma primeira questão mais metodológica, e que talvez as questões metodológicas sejam aquelas com as quais você mais vai aproveitar e tal, para, de certa forma, consertar o seu trabalho. E aí eu vou vendo algumas coisas mais específicas. Eu marquei também, depois eu te envio alguns trechos que eu achei a redação um pouco truncada ou estranha, e aí eu vou te mandando. Por exemplo, ali no problema de justificativa, quando você coloca de saída aceito o apelo de Ronald Dworkin. Eu não sei se é exatamente um apelo a palavra que você deveria usar, sabe? Mas, assim, uma questão bem chata mesmo. Eu marquei também a parte que você diz, em primeiro lugar, você está ouvindo? Tô. É porque eu tava. Desculpa, eu tava procurando aqui. E é porque ele usa a palavra apelo mesmo, sabe? Ele mesmo usa, então beleza. Fechou. Quando você fala escolha a teoria do Hart como ponto de partida, em primeiro lugar, porque ele defende uma teoria descritiva em do direito, cuja separação entre direito e moral é o pano de fundo. Em segundo lugar, porque ele é reconhecido, inclusive, por seus críticos como o mais influente e sofisticado positivista jurídico contemporâneo. Aí é um primeiro problema que está inserido justamente nessa questão de limite da literatura que você utilizou, né? Você até coloca aqui na nota de rodapé a citação do Dworkin, do Levando Direitos a Sério. Mas você tem que lembrar que o Levando Direitos a Sério, tenho certeza que na banca o pessoal já comentou, mas é um texto, é um livro com compilados de artigos da década de 60, 70. Então, o Dworkin, ele considerava o Hart o positivista mais sofisticado naquela década. E ele escreveu por mais 40 anos depois. E aí, o mais influente talvez ele tenha continuado sendo, mas o mais sofisticado você não pode tomar como ponto de partida, sabe? Porque o debate continuou e outros autores vieram, e, inclusive, Ross, um autor positivista também, que pega esse texto do Dworkin, de onde você tirou essa citação, e, assim, acaba com o argumento do Dworkin num todo, sabe? Então, já veio outro positivista logo em sequência, e um positivista que o Dworkin tenta responder no modelo de regras 2. Então, mesmo que você tenha ficado só no Levando Direitos a Sério, já dava para perceber que ali o debate já tinha avançado para além do modelo de regras 1 e que existia mais autores que você poderia colocar aí no bolo, sabe? Então, talvez seja um problema de justificativa para o seu texto. Eu escolhi o Hart porque o Dworkin considero mais sofisticado, mas está restrito a uma parte bem inicial ali mesmo do trabalho do Dworkin, enfim, eu tenho certeza que isso já foi falado também na banca. Outra coisa também um pouco mais metodológica, ali Você quer fazer um follow-up, Bárbara? Tá, beleza. Outra coisa também um pouco mais metodológica, ali na página 3, no finalzinho do tópico que se trata do problema. Peraí que eu me perdi agora, achei. É no parágrafo anterior ao objeto metodologia. Você fala, em segundo lugar, em razão da relevância da pesquisa, que pode contribuir para a lacuna da literatura ao pensar os argumentos de Fuller e de Dworkin de maneira agregada. Ambos são reconhecidos como importantes críticos do positivismo jurídico,
pensá-las em conjunto, muito embora não seja novidade. E aí você cita a Christian Randall. Eu acho que como você mesmo disse que não é uma novidade, pensá-los em conjunto, você tem que explicar, então, qual é exatamente a lacuna. O que você vai fazer diferente do que ela já fez? Porque primeiro você disse que tem uma lacuna que você vai tentar suprir, mas depois você diz que não é uma novidade pensá-los em conjunto, então como você vai pensá-los em conjunto de forma diferente ao que ela já pensou? Então é uma questão também de justificativa. Aí mais para frente, na página 4, ali no segundo parágrafo da página 4, tem um trecho que eu achei que a redação ficou um pouco confusa, mas que também pode ter algum problema metodológico, que é o seguinte: unindo a teoria de Fuller, baseada na moralidade interna do direito, à teoria do Dworkin, mas não apenas a sua teoria do direito como integridade, baseada na interpretação, e a sua teoria da justiça e da política, baseada na igualdade e na democracia, mas o seu projeto teórico mais amplo sobre a unidade do valor, surgem boas razões para defender o direito como ramo da moral, especificamente da moralidade política. A leitura em si eu achei um pouco truncada, então talvez compense você dividir esse trecho e depois você explica que você não está falando do Dworkin apenas da teoria do direito e você complementa isso numa frase posterior, mas eu achei também que talvez você tenha deixado pretencioso demais, sabe? Você tenha deixado, assim, expandido demais o seu objeto. Antes de você continuar, desculpa, Rangel. Essa foi um dos problemas, né, que os professores apontaram, né? Tá. Bom, eu assumi o risco de responder isso, porque tentar ler o Dworkin, né, tentar unir a teoria da justiça, do direito, da política do Dworkin, já é em si um trabalho para um mestrado, né? É que eu queria finalizar, acho que bons autores falam sobre isso, o Léo fala sobre isso, o Ronaldo fala sobre isso, que é errado ler o Dworkin sem considerar, que é errado ler a teoria do direito do Dworkin sem considerar a sua teoria da justiça, sua teoria política, etc. Sou completamente pretensioso, acho que é difícil fazer isso. Acho que eu queria mostrar que não dá para... É melhor ler o Dworkin considerando, né, a sua teoria da justiça, da política, enfim. E esse é um problema também, porque considerando isso que os professores falaram, né, considerando esse do working completo, talvez ele não precise de implementação do Fuller para atacar o positivismo, por exemplo, é só sobre o positivismo. Então, não sei se sobra alguma coisa para o Fuller ajudar o do working nessa fase, né? Mas, enfim, só para justificar que eu já sabia que eu estava cometendo um erro de partir de uma hipótese tão pretensiosa, eu sabia mais ou menos como justificar, mas essa questão do não sobrar muita coisa para o Fuller ajudar o working realmente atrapalha no trabalho, né? Assumir o risco de que o Fuller, o do working, ele é mal lido, se não lido em consideração, né, com a teoria da justiça também, é uma coisa, mas quando se torna um problema estrutural para o trabalho, né, já muda um pouco. Então, assim, certamente o do working ele tem que ser lido de forma integrada. É difícil compreender o do working se ele não for lido como um todo, mas até especificamente aqui no seu trabalho, você assumiu um ônus de explicar algumas coisas, né, quando você coloca isso como uma hipótese, né? Então, por exemplo, você fala o seu projeto teórico mais amplo sobre a unidade do valor. De fato, é o projeto mais amplo do working, que ele explica de forma mais madura, né? Mas o projeto sobre a unidade do valor ainda é uma tese da unidade do valor. Você teria que explicar qual que é a tese da unidade do valor e como que ela se relaciona com isso tudo. Então,
Eu acho que é exatamente isso que eles comentaram mesmo, que você já entendeu e tal, que é uma questão de você dificultou o seu trabalho, assim, quando você se propõe a uma hipótese, a demonstrar uma hipótese ampla dessa forma. Mas, sim, certamente o Dwork ele tem que ser de forma mais íntegra mesmo, né? De forma mais conectada. O problema é que tem poucos trabalhos que o sistematizam, né, dessa forma. Tem Acho o que livro perdão. Acho que é uma questão de insegurança, né? De que você quer mostrar Uhum. que você está por dentro, você quer. É, Então, o livro do Stefan segue rolando. Getz, ele é um bom livro para você entender o Dwork de forma um pouco mais integrada. Então, pode ser um caminho para ler dessa forma. Deixa eu caminhar um pouco. Eu acho que eu vou falar, assim, pouquíssimo sobre o Hart, porque a Bárbara e o João já falaram. Pouquíssimo sobre o Fuller também. Um pouco mais sobre o Dworkin. Mas não muito também, porque aí o Thomas e o Descartes já falaram, né? E aí acho que sobra pouca coisa para mim também. Mas, caminhando um pouco. Outra coisa também, questão chata, você pode dar um Ctrl F e pesquisar todas as vezes que você utilizou através. E aí você troca por meio de, ou coisa do tipo, porque o Léo talvez vá comentar com você em algum momento, mas não é uma maneira muito correta de usar o através. É uma questão mais bem chatinha mesmo de português, assim. Quando você cita alguns direitos implícitos ali na página 5 que eu estou agora. Alguns direitos implícitos existem não porque estão em conformidade com os critérios formais, mas porque seu conteúdo tem um valor moralmente bom ou justo. Eu acho que você deveria citar, pelo menos em nota de rodapé, exatamente o que é um direito implícito, não tomar exatamente como entendido. E talvez seja importante falar também que para o Dworkin, apesar de, eles existem não porque estão em conformidade com os critérios formais. Ok, isso pode estar correto, mas também não é como se fosse, não é bagunça também, sabe? É importante para o Dworkin que as coisas estejam em conformidade com os critérios formais. Então, essa não vai ser a razão de existência desses direitos, enfim, algo nesse sentido. Mas, quer fazer um follow-up, Bárbara? Não, mas ele não é contrário, enfim, claro que você sabe disso, né? Mas talvez seja importante explicar isso para não sobrar espaço para uma interpretação errada do que você quis dizer. Aí, de novo, no parágrafo seguinte, esse que eu li, você finaliza fazendo várias perguntas. Aí eu marquei também que talvez seja interessante você reduzir e direcionar exatamente para aquela pergunta que esteja mais conectada com o seu trabalho em si, sabe? É algo que também eu acho que incomoda um pouco. E aí, apesar de eu ter falado que eu não vou falar tanto do Hart, só tem uma partezinha, ali logo no comecinho, o positivismo jurídico de Hart. Você cita. O positivismo jurídico é a corrente de teoria do direito que defende a tese da separação entre direito e moral. Dessa forma, os positivistas sustentam que a relação entre direito, moral e justiça é uma relação separada ou meramente contingente. Isso quer dizer que o direito pode se relacionar com a moral, mas não é necessário que se relacione para que, por exemplo, o direito tenha validade e exista juridicamente. Eu também só grifei essa página, essa parte aqui no seu texto, por aquilo que a Bárbara já disse, que o João já disse, que talvez você esteja reduzindo ao positivismo, a algo que talvez não seja possível reduzi-lo, como assim, positivismo é isso. E aqui é algo que eu já tinha comentado com você, acho que anteriormente, que tem uma discussão que talvez você vai entrar mais agora no mestrado, sobre a diferença mesmo entre os positivistas inclusivos e exclusivos, porque talvez o positivismo exclusivo não
possa ser caracterizado dessa forma que você caracterizou o positivismo como um todo, sabe? Principalmente no finalzinho. Então, talvez seja algo que você possa pensar em fazer para daqui para frente. Um pouco mais à frente, no segundo parágrafo desse tópico, você termina falando: não existem, por conseguinte, direitos além daqueles positivados pelas e nas regras. Ok, mas talvez lendo você mesmo, talvez seja interessante você falar que você está falando de direitos jurídicos ali, né? Porque pode existir outros tipos de direitos de um outro âmbito que, pela leitura que você mesmo faz do Hart, talvez seja interessante especificar que tipo de direito você está falando. Existem direitos morais, outros tipos de direito, etc. E talvez seja interessante você apontar que não é sobre isso que você está falando. E aí você termina esse ponto do Hart já explicando algo que você vai retomar quando falar sobre o Dwork, né? Você termina esse ponto falando. Dwork, por sua vez, critica Hart através do seu conceito de princípios. Existem padrões que compõem direito e razão de sua dimensão de moral ou de justiça. Acho que eu já vou adiantar também o que eu falaria quando eu fosse ler a parte do Dwork especificamente, mas enfim, eu coloquei como uma crítica insuficiente, porque, não vou me alongar, mas porque eu acho que é exatamente isso que o Decay e o Thomas falaram na banca, mas enfim, é a crítica do Dworkin Hart lá no modelo de regras 1, né? E aí tem uma questão que eu acho que talvez seja crucial para o seu trabalho, talvez essa aproximação mais clara que você enxerga entre Dworkin e Fuller seja possível mesmo, exatamente porque você está lendo do working do modelo de regras 1, que é um do working com um pezinho ali no justnaturalismo, sabe? A forma como ele define os princípios no modelo de regras 1 é diferente da forma como ele define lá no Império do Direito, que os princípios eles são intrínsecos à prática, né? Se eu não me engano, no modelo de regras 1, ele define como um padrão de moralidade que expressa uma exigência de justiça, né? Ele não deixa claro que são princípios identificáveis na prática jurídica. E aí talvez essa aproximação Fuller e do Working fique um pouco mais clara mesmo. E aí o seu trabalho de aproximar do Working e Fuller vai ser aproximar do Working e Fuller considerando o do Working do Império do Direito para cima. E não necessariamente do Working do Império do Direito para cima, é um do Working que abandona um debate especificamente com Hart, sabe? Porque ele vai responder ele mesmo, pós-escrito, né? No Justice in Robes, que é um texto que você vai, eu acho que utilizar bastante. É um texto que ele ainda faz bastante menção ao Hart. O Dworkin é um autor que é difícil propor algo sem antes criticar alguém, sabe? E aí, um trabalho de quem vai estudar o Dworkin é analisar se ele leu bem quem ele está criticando. Então, assim, eu não acho que você vai abandonar completamente esse exercício de ler os autores que o Dworkin está, a quem o Dworkin critica. Você vai ter esse trabalho, sim, de avaliar se a leitura que o Dworkin fez do Hart é uma leitura suficiente, sabe? Se é uma leitura que condiz com a realidade, sabe? Enfim, eu acho que não necessariamente você vai ter que abandonar completamente o debate do Dworkin com o Hart. E aí eu acho que eu já vou dar um pulo. Ali já no tópico C mesmo, os princípios de Ronald Dworkin, eu grifei também o parágrafo que você fala, para fazer um ataque geral contra o positivismo, na página 10. O Dworkin usa a teoria de Hart como alvo específico, e aí você explica, né, a crítica que o Dworkin faz no modelo de regras 1, mas realmente tem que se tomar um cuidado com isso, porque no Império do Direito, até a distinção entre princípios e regras
não é algo pressuposto pelo Dworkin, sabe? Aquela questão do peso, de sopesar, de tudo ou nada, etc., já é algo que realmente não aparece no Dworkin. O Ross fez um trabalho muito bem feito ali, antes do Império de Direito, e que o Dworkin assumiu, e no Império de Direito ele já muda bastante. E o João e a Bárbara, eles sugeriram o texto da Andrea, né, para atualizar sobre esse debate mesmo sobre o positivismo, entender de forma mais clara sobre a questão da tese da separabilidade e a tese das fontes também. E aí tem um texto do Thomas também, que, assim, por outro lado, talvez te ajude a entender de forma muito objetiva, porque é um texto curto, sobre essa transição do Dworkin, entre o modelo de regras 1 até chegar no Império do Direito, e também ali no Justiça para Ouriços, enfim. É um texto que chama Legal Principles. Vou até mandar. Eu te mando ele depois também, mas vou mandar aqui no chat. Que aí ele mostra como que o Dworkin assume algumas das críticas do Raz, enfim, e que abandona algumas das questões que ele utilizava anteriormente. E aí, continuando, já está bastante no fim, né? E aí, já caminhando para sua conclusão, você conclui ali no seu tópico D, né? Seu tópico D é uma espécie de conclusão, pelo que eu entendi. Eu achei que ficou um pouco frustrante, assim, a forma como você tenta demonstrar que há essa relação entre o Dworkin e o Fuller. Porque o que você diz é isso, né, no começo, que seu objetivo é demonstrar que os dois, de forma conjunta, conseguem responder melhor aos positivistas, ou especificamente ao Hart, do que de forma separada. Eu acho que, ao longo do seu trabalho, você explicou o que o Fuller fala, explicou o que o Dworkin fala, e sugeriu que existe essas aproximações. Mas você ainda não demonstrou como que há, de fato, uma aproximação, e por que essa aproximação, essa leitura em conjunto, torna mais difícil a vida dos positivistas, ou a vida dos hartianos, pelo menos, sabe? Mas eu entendo também que é um projeto e que talvez fosse isso que você quisesse demonstrar num trabalho mais amplo, né? Num trabalho mais bem acabado, enfim. Só que tem uma questão também, e aí essa também é a minha última questão, que é quando você tenta aproximar o Dworkin com o Fuller, naquela questão exatamente sobre a fidelidade ao direito. Então, o que você fala? Fuller e Dworkin parecem compartilhar uma ideia contrária à fidelidade ao direito de Hart. As pessoas submetidas a um sistema jurídico específico têm o direito de que esse sistema respeite a moralidade e a justiça. Lon Fuller defende que as pessoas não têm a obrigação de fidelidade a uma lei ou a um sistema jurídico que viola gravemente a moralidade interna do direito. Quando Dworkin defende que as pessoas têm o direito de desobedecer às leis quando seus direitos em sentido forte, isto é, seus direitos morais contra o governo, são violados. Essas ideias de Fuller e de Dworkin contra a fidelidade ao direito de Hart parecem convergir. Eu não tenho tanta certeza se já no Levando Direitos a Sério é possível aproximar o Dworkin e o Fuller dessa forma. Porque quando o Dworkin vai trabalhar ali sobre direitos no sentido forte e na possibilidade de se desobedecer ao direito, ele está trabalhando também uma perspectiva dentro do direito. Então, não é porque você vai ter um direito moral de não ser fiel ao direito. Você tem um direito legal de desobedecer ao direito. Não é uma questão de fidelidade ao direito. Talvez você esteja sendo fiel ao direito. Não ao direito explícito, ao direito formal, enfim. Mas, sim, ao direito. Quando ele vai discutir sobre desobediência civil, ele vai falar que, ao contrário do Ross, por exemplo, não é que você tem um direito moral de desobedecer ao direito. Você tem um direito legal, um direito jurídico. O direito, ele concede a possibilidade de você
desobedecê-lo de forma que esteja previsto por ele mesmo, sabe? Acho que seria esse o argumento do Dworkin. Então não é uma questão de fidelidade ao direito, sabe? Da forma como eu leio. E aí eu acho que é mais, no geral, isso mesmo. Não sei se eu tenho questões em si, são mais comentários gerais de como você poderia reaproveitar isso que você fez e tornar um paper mesmo, algo a ser publicado, para ir no seu mestrado você avançar em outro debate, como os professores sugeriram. Mas eu acho que já tinha conversado com você, né, sobre o projeto, tudo. Eu acho também que é importante que você, demonstrando qual a lacuna que você vai suprir, também vai ser algo bastante proveitoso para a nossa linha, no FMG, e você vai poder dialogar com a Bárbara em termos de críticas ao positivismo, mas também com o Pedro em termos de compreender bem o Fuller, porque ele entende pra caramba de Fuller, e com todos os Dworkinianos da linha também. Então, enfim, eu acho que da minha parte seria mais isso mesmo. Rangel, muito obrigado. Tá me ouvindo? Tá. Muito obrigado, Rangel. Sobre essa última coisa que você falou, eu acho que é um erro que eu acabo cometendo usando a palavra direito de forma genérica e às vezes com duplo sentido, né? Que direito como sentido de ser direito, às vezes direito como sentido de direito jurídico. Na filosofia, conceitos tem que ser bem delimitado, né? Porque acaba gerando esse tipo de confusão. E confunde até quem está escrevendo, né? Acho que até eu, às vezes, me confundi usando a palavra direito indiscriminadamente. Eu não consigo responder todas as questões, mas eu vou considerar todas e vou tentar ler os textos indicados. E, bom, a gente ainda tem muito contato direto, a gente depois você me manda no WhatsApp, enfim. Só uma questão, que aproveitando que o Arthur está aqui, a questão de ter muitas perguntas. O Arthur me puxou a orelha sobre isso. Ele tentou me orientar de não fazer assim. Eu falei para ele que na minha cabeça fazia sentido fazer aquele tanto de pergunta. Eu assumi os riscos. O Arthur tentou, mas É que foi mal, eu Arthur. acho que Eu devia ter te ouvido, mas de cabeça dura. você fez... Só bem rapidinho mesmo. Acho que você utilizou uma técnica, assim, entre aspas, para contextualizar, né? E isso é normal. Mas você escolheu perguntas muito importantes, sabe? E aí ela amplifica muito o projeto. Sim, e eu acabei reescrevendo, né? Eu fiz, tipo, 4 perguntas, mas na verdade eram 2, né? Uma pergunta era se criar e administrar regras de um sistema jurídico exige uma moralidade que está relacionada com o debate com Fuller, e se os direitos eles se limitam ao direito positivo, se a moralidade faz sentido com direitos jurídicos. Esse era o debate com o do Hart com o do Working, né? Mas aí eu acabei fazendo mais perguntas do que devia, né? Já tinham 2 perguntas, né? Uma do Hart e uma do Fuller, e eu acabei tentando explicar, fazendo perguntas de novo, então, com muitas perguntas, e isso confunde, né? Porque meu problema é uma pergunta, né? Então, o Arthur acabou de sair, mas ele falou, eu li seu trabalho, eu não sei qual é a pergunta que você quer responder. Mas enfim, eu assumi o Arthur estava aqui, ele tentou me orientar, mas eu assumi o risco. Eu vou... gente, eu comecei a rir, mas não foi por causa de vocês, tá? Eu recebi uma mensagem muito engraçada. Agora tava falando com o João até. Mas, conversas à parte, assim, eu queria voltar e te pedir desculpa, porque eu falei muito do Hart, sendo que talvez você vai abandonar essa parte, né? Tipo, primeiro, Não, mas eu vou ser bem sincera, assim, eu gosto muito do Thomas e do Descartes.
Só que eles têm uma estrutura, e daí, Rangel, se tu quiser fazer o contraponto, por favor, fica à vontade. Mas eu não gosto desse negócio de ficar. Eu sei, eu quero que chegue nos ouvidos certos. Não gosto desse negócio. Eu já falei para eles, né? Falei aquele dia na minha edição. Eu não gosto de fazer, tipo, cara, eu leio, mas de fazer textos, tipo, no mestrado, ou então, no caso, o artigo mesmo, que é, eu vou salvar ou como eu salvo esse autor com esse autor, como eu leio esse autor com esse autor, como esse autor ajuda esse autor. O Thomas faz pra caralho isso, né, com o Dworkin. Como é que a gente pode ler essa tese aqui do Raz conforme o Dworkin, tipo, é toda uma dworkinização de tudo. Cara, e daí, sabe? Assim, na maior parte das vezes, e daí? Tipo, honestamente, às vezes isso tem, eu acho que eu concedo isso pro Rangel, isso tem uma serventia, que nem esse artigo do Thomas que eu até usei no meu TCC, de explicar melhor aquele autor. E isso é um mérito. Só que, filosoficamente falando, isso é um pedaço que não é exatamente filosofia, né? Na minha visão. Eu acho que isso é exegese. E é, sei lá, ciência, então, né? Tudo que você fala vai lá e menciona a passagem. Mas e o que é o problema filosófico que você vai enfrentar? E isso é uma coisa que, para mim, é uma ronaldização, né? Que é pegar um autor, ler com outro, e fazer esse debate. Cara, tem certo propósito, faz todo sentido. Mas eu acho que você está lidando com problemas filosóficos que são interessantes, que eu acho que o legal é você lidar com esse problema, sabe? Que talvez você não definiu ainda bem, tudo certo. Mas, assim, essa questão de, tipo, ter como um problema, como ler fulano tá falando, ou como aproximar fulanos, não é genuinamente um problema filosófico, sabe? Tipo, você não está respondendo a um problema e, no máximo, esse texto ele vai servir para pessoas que vão lidar com o exegese de um autor. Então, já faço o contraponto porque eu estou enchendo o saco. Mas eu acho que tem uma serventia, vai ser excelente para você, mas eu acho que isso é, digamos assim, metade do caminho, porque faz parte de fazer boa filosofia, você saber ler caridosamente esses autores. Só que isso é tipo ciência one-on-one, né? Não é filosofia, eu acho. E eu acho que você tem fôlego para lidar com as questões que te intrigam, porque você claramente está intrigado com esse debate, não porque eles discutiram, não porque um disse uma coisa e outro disse outra, mas com um problema filosófico que eles estão enfrentando. Que, é claro, você talvez não definiu ainda no sentido de escolher uma pergunta, mas esse problema filosófico, ele está ali para você, né? Então, por exemplo, pode ser só sobre a questão do critério de validade, pode ser só sobre a questão do direito e não direito, que seja, sabe? Sobre o que você mais se interessar no sentido de quais são as teses que estão em jogo, se é que alguma está, no caso, ou qual tese você poderia identificar numa leitura sua que independe de o que foi discutido no passado. Né? O que o Gabriel, que está escrevendo esse texto, realmente problematizou, identificou como um problema que ele gostaria de responder. Você não vai responder nessa, né? Você vai talvez desenvolver aquilo como um problema filosófico para ou responder também, de repente, né? Você consegue, eu não conseguiria, eu acho, mas no sentido de, poxa, você tem noção que essa questão que você está lidando, ela vai muito além do debate, né? Ela vai muito além do que o Dworkin disse, ela vai muito, por mais que eles tenham ideias brilhantes para trabalhar com esses problemas, né? Mas eu acho que seria fundamental. O Rangel falou um pouquinho sobre isso, né, de você caracterizar as teses que estão em jogo. O Rangel, no caso, citou o exemplo da tese da unidade do valor, em que medida ela está em jogo nesse debate, né, se for o caso. Mas eu acho que, uma vez você identificando qual é esse problema, até porque, pelo projeto, eu não vou tomar tudo que você disse pelo projeto, porque acho que você já corrigiu ele bastante, né, então é desnecessário. Só que pelo projeto, parece que você, e eu quero que você evite fazer isso como votos, assim, Mas, assim, é uma questão minha, tá? Você pode fazer de outro jeito. Mas eu acho pouco produtivo que você coloque, isso aqui o Dworkin falou, isso aqui o Fuller falou, vamos unir os dois,
para tentar fazer uma coisa mais forte. Às vezes fica um Frankenstein, né? E não tem problema, às vezes. Às vezes vai dar um bom texto, o Thomas faz bom texto sobre isso. Mas eu vou te ser bem sincera, assim, acho que vai sofrer do problema que alunos daqui sofrem quando vão lá para fora, mesmo que você não vá, né? Que é quando alguém te pergunta, tá aí, o que você pensa? E o que você acha que tá certo do que os caras falaram, porque você não tá contra... Primeiro que às vezes você tá tentando pegar no que eles concordam, né? Para fazer algo mais forte. Mas, tipo, mas será que funciona? Isso é outra questão, né? Será que a tese da unidade de valor, ela funciona em determinado, sei lá, em determinado problema, né? Será que ela realmente é convincente filosoficamente? Então, eu acho que você tem uma escolha, é válido, eu não vou... Eu tive essa conversa com a Andrea por e-mail e eu vou explicar porque eu acho que ela é muito interessante, o que ela me falou foi muito interessante. Ela disse que ela fica muito furiosa quando alguém de fora vem e fala como foi feito numa banca da USP. A pessoa de fora foi lá e também, né, convidaram a pessoa de fora e, enfim, perguntaram, eu ouvi tudo que você tem a dizer a respeito do Dworkin, mas o que você tem a dizer? Né? E a pessoa que respondeu não tinha uma... Tipo, eu acredito no que o Dworkin diz. E, sabe, tem uma hora que o que o Dworkin diz eu sei. Eu vou ler. Se eu quero saber o que o Dworkin diz, o que o Fuller diz, eu vou ler Dworkin e Fuller, né? Eu vou ler o seu texto porque eu quero saber o que você pensa. Tipo, eu genuinamente me importo com suas opiniões, né? E eu acho que tem esse problema. Eu acho que tem todo tipo de texto, né? Eu não vou desqualificar. Só que eu acho que você tem potencial, diferente de talvez algumas outras pessoas, de fazer uma coisa, porque você tá clara, tipo, para mim você tá claramente intrigada e você só não sabe exatamente o que mais te intriga para você, se tá com um problema de pesquisa. Mas eu acho que você tem, né, você tá intrigado com algo. Eu acho que você não precisa, e eu acho que no Brasil, eu não acho que seja só UF, FMG, a gente não se prepara para isso, porque ninguém nos ensina, né? A Andrea falou isso, né? Eu fiquei brava porque te perguntam isso, mas ninguém aqui ensina a fazer isso. Né? Ninguém ensina você a pensar sozinho sobre um determinado problema filosófico. Né? O Léo faz muito isso, eu sei, porque eu conheço o trabalho dele. Né? No sentido dele ter desenvolvido a própria opinião sobre o problema filosófico, ou o próprio fundamento, né, de discussão. Mas, cara, é pouca gente que faz, né? E eu acho que a gente não ganha tanto com esse texto quanto poderia ganhar com um texto, por exemplo, o seu. O que o Gabriel pensa sobre esse problema? Acho que você tem fôlego e é óbvio, né, que vai passar por uma revisão bibliográfica extensa, especialmente da bibliografia da literatura contemporânea, né, porque ainda mais entrando no PPGD como o da UFMG, né, que eles vão te fazer a literatura contemporânea, mas que você vira um pragmatista, né, mas que você tenha a sua ideia, e a André até comentou, né, cara, conseguir escrever uma frase sem botar indicação bibliográfica, não porque ela, sei lá, a gente sabe que a gente tirou de outro lugar, isso a gente não vai colocar, né, vai ser infiel. Não é isso, não colocar indicação bibliográfica porque a ideia é sua, né, ou porque você que está fundamentando aquilo é uma sensação diferente, é uma coisa que não se ensina a fazer aqui. Acho que você tem esse fôlego, sabe? Acho que você tem os professores que conseguem te ajudar nisso, e eu só cuidaria para não cair nesse trabalho de explicar dois autores, porque você não... Cara, Stephen Guest do Dworkin é ótimo. É uma biografia, porra, sabe? É interessante, você vai ter que ler, porque eu acho que é muito bom, e eu já mesmo li as coisas sobre o Hart também, mas ao mesmo tempo, você não quer ser um biógrafo sobre o que eles defenderam, né? Você quer... Mas enfim, eu vou deixar o Rangel fazer o contraponto, porque ele tem uma opinião menos radical sobre isso, que vale a pena também, e depois você pode se expressar com certeza, mas né, acho que é bom ouvir o Rangel assim, para dar essa aliviada no mar de coisa que eu falei. Eu não ia me manifestar, porque eu preciso sair correndo daqui a pouco para colar 30 cartazes nos dois prédios da UFMG, e depois ir
o trabalho também, mas enfim. Eu concordo com a Bárbara, só que eu acho que depende do que você propõe, e eu acho que, às vezes, os problemas, eles passam necessariamente pela interpretação de um autor. Então, vou dar um exemplo. Um problema que eu não trato exatamente, mas eu menciono na minha dissertação, é a crítica que a Elizabeth Anderson faz ao Dworkin, e a resposta que ela dá a um problema específico, que é sobre o que há de errado com uma espécie específica de igualitarismo, que é o igualitarismo de sorte. Essa é a pergunta. A resposta que ela dá ao que há de errado com o igualitarismo de sorte é uma resposta, no meu ver, errada, porque se funda numa interpretação errada do Dworkin. Então, uma vez que ela lê errado um autor e extrai uma resposta ao problema e contraponta esse autor, e a resposta que ela dá a esse problema tem uma relação umbilical ao pensamento desse autor, eu acho que é importante você trabalhar esse autor, demonstrar como que uma leitura correta desse autor responde mais corretamente o problema que você se destina a responder. Então, no fim das contas, é uma resposta ao problema, mas, às vezes, uma resposta a um problema vai passar por uma interpretação correta de uma leitura de um autor específico. Eu, assim, primeiro, a forma como eu vejo passa por isso. E segundo, talvez do fato de, no problema, o nome de um autor ou algo do tipo ser citado, não deixa de ser um problema. No sentido de que, às vezes, você vai enfrentar uma tese que é uma tese daquele autor. Então, você pode construir um problema, por exemplo, deixa eu pensar algo que inclua o Dworkin, que é algo que eu entendo um pouco mais. Então, por exemplo, a Anderson, ela trabalha na perspectiva de uma resposta ao problema do o que existe errado com o igualitarismo de sorte. Se você trocar o sinal assim desse problema, você pode tentar enfrentar um problema que seria nesse sentido. Não sei, vai soar tosco e fraco, porque eu estou pensando aqui de improviso, mas, enfim, só a título exemplificativo. O que falta, ou qual é a lacuna que existe no problema da igualdade distributiva, como proposto pelo Dworkin? Então, existe um problema específico, o problema da igualdade distributiva, e é um problema que foi proposto pelo Dworkin e que você vai se propor a discutir esse problema nos termos do Dworkin. Mas você vai responder algo que não necessariamente se prenda à interpretação do Dworkin, porque você vai responder algo que é autoral. Mas você vai passar por uma leitura do problema nos termos em que o Dworkin colocou esse problema. Então, eu acho que é possível você, até no título do seu trabalho, enfim, você carregar o nome de um autor ou algo do tipo, mas não necessariamente isso deixar de ser autoautoral. Só quer dizer que a leitura correta, ou a interpretação correta de um autor, é bastante importante, é muito importante, para que você responda corretamente a um problema, porque esse problema tem uma relação umbilical com um autor, ou a forma como ele foi construído passa necessariamente pela forma como um autor o concebeu. Então, de novo, eu acho que depende. Eu acho que existe um cenário em que é possível, sim, que é necessário você passar por uma leitura correta e ter um espaço no seu trabalho, na sua dissertação, que talvez se dedique a limpar ali o terreno e explicar por que talvez uma resposta errada a um problema passe por uma resposta, por uma forma errada de se interpretar um autor. Mas, enfim, fica um pouco confuso, porque meio de improviso, mas é uma forma como eu penso. Mas isso não quer dizer que eu não concorde com a Bárbara de que seja super importante que você responda aos problemas de forma autoral e não faça apenas exegese. Eu só não acho que
necessariamente um trabalho que se dedique a, pelo menos em parte, demonstrar como que é uma leitura correta de um autor, como seria a leitura correta de um autor, vai ser necessariamente um trabalho no todo exegético. Então, meu contraponto seria esse, Bárbara. Obrigado, Rangel. Eu não vou falar sobre isso porque eu já encho o saco de vocês toda hora sobre esse tema e nesse ponto. Só para dizer que eu incentivo muito também que se pense sobre sobre problemas de pesquisa como um problema autônomo mesmo, e que eu acho que principalmente, eu acho que nos trabalhos, principalmente de mestrado, faz todo sentido que a gente procure fazer justamente essa coisa bem Ronaldo Macedo, de procurar sistemas de pensamento, mas eu acho que a gente tem que pensar isso como âncoras de posições teóricas, mas eu acho que não mais que isso. Eu acho que tem que ser só um pressuposto a dominação de um referencial teórico, domínio de um referencial teórico, mas eu acho que quando ele vai, quando o trabalho se limita a isso, ele acaba ficando normalmente muito limitado. E aqui eu vou falar por mim, mas não é o tipo de, pelo menos, pode ser que para muita gente seja o tipo de paper, o tipo de livro que eles vão querer ler, mas não é o tipo de paper que fala, tá, é isso que eu vou recomendar, eu vou enviar por e-mail para todo mundo, vou enviar para Bárbara e para outras pessoas. Não, enfim, eu penso muito nisso, assim, o que seria o tipo de paper que eu gostaria de ler de outra pessoa? E muito dificilmente é esse tipo de paper mais exegético. Não quer dizer que não é que por vezes não vai ser. O Thomas mesmo tem bons papers nesse ponto, mas se eu fosse sopesar as coisas, eu diria isso. Mas eu só queria voltar para um ponto que se relaciona a isso, e aí nós encerramos também, para deixar o Rangel ir para o trabalho e todo mundo. Quer dizer, eu almoçar, né? Aí tá mais ou menos cedo ainda, mais ou menos. Enfim. O que eu tinha comentado meio de passagem que eu acho meio lamentável que você tenha pensado em abandonar o Hart nesse trabalho, não exatamente porque é o Hart, ou porque eu sou positivista, isso é de menos. Assim. Enfim, eu a maior parte do tempo estou mais lendo antipositivistas do que positivistas. Eu acho isso lamentável porque isso para mim dava uma âncora muito boa no seu trabalho. Isso é uma coisa que a Bárbara comentou, o Rangel comentou, tem muitas perguntas de pesquisa que parecem tão soltas, sabe? Que estão voando por aí, e todas elas são muito boas em algum ponto. Mas, por exemplo, se você trabalhar com o Fuller e o Dworkin, você claramente ainda vai precisar achar exatamente qual que é o problema de pesquisa, porque senão parece que você está usando o Fuller e o Dworkin como referenciais para uma agenda de pesquisa para o desenvolvimento de uma teoria do direito normativa e abrangente, que inclui democracia, inclui interpretação, inclui teoria da justiça, inclui metaética, inclui teoria da verdade, e é um Justice for Hedgehogs com Dworkin, quase, né? O que enfim, o que como um trabalho de fôlego, de novo, é muito interessante. Como um trabalho de mestrado, suicídio. E é isso que acaba sendo. E eu achava que o Hart aqui, ou melhor. Vamos tirar o Hart da jogada. A tese da separação como um alvo ancorava o teu trabalho, porque aí você tinha dois referenciais a partir dos quais você podia puxar argumentos e falar, ok, o que esses argumentos possivelmente sólidos desses autores têm a dizer sobre se a gente deveria aceitar ou rejeitar essa tese. E isso não necessariamente. E o fato de você fazer isso de uma maneira com uma formulação negativa, do tipo, na sua hipótese, pelo menos, esse é até um problema que eu queria ter pontuado. O seu problema de pesquisa é um problema de. Como que você formulou? Peraí, deixa eu só voltar bem rapidinho. O seu problema. Onde que estava o teu problema de pesquisa? Eu não lembro da página agora. Tá, já achei, desculpa. Aqui. Pretendo examinar se em que medida existem conexões entre os argumentos contra o positivismo e como essas conexões podem produzir razões para fundamentar a não separação entre o direito e moral.
um outro jeito de colocar isso de maneira negativa é logo em seguida. Em que medida existem convergências entre Fuller e Dworkin e como eles complementam no ataque à tese positivista da separação de Hart? Né? Ou seja, em que medida eles nos oferecem razões para rejeitar a tese da separação? E o centro do seu trabalho, de alguma maneira, era a tese da separação, para mim. Era em que medida fatos sobre o direito, sobre a moralidade, sobre a política e a conexão, qualquer que seja esse tipo de conexão entre essas teses, nos davam razões para rejeitar a tese da separação. E isso tudo para dizer que eu não acho que você precisa manter o Hart, eu não acho que você precisa manter a tese da separação, mas você precisa achar qual que é a âncora em volta do qual o teu trabalho vai estar segurado. Porque todo o resto do Dworkin, Fuller, claro que eles seriam os referenciais teóricos centrais, mas se a gente fosse colocar de maneira bem leiga, seria o que tudo isso que eles estão dizendo, se for verdade, tem a dizer sobre essa tese. E é isso que eu acho que é muito importante você encontrar. Você não precisa necessariamente formular esse dito negativo. O que esses caras que estão aqui, justnaturalistas ou não positivistas, têm a dizer para a gente atacar essa tese aqui, para a gente negar essa tese. Pode ser algo positivo. O que esses caras têm a dizer sobre o modo como nós temos que decidir, ou o modo como o conteúdo do direito é determinado, o que quer que seja. Mas eu acho que a gente achar uma tese e razões, seja para aceitar essa tese ou para negar essa tese, torna o teu trabalho muito mais relevante academicamente falando, porque você está propondo algo, mas mais importante que isso, não é um meta-debate, você está dentro do debate. E isso que eu acho que torna o paper interessante e não te faz, não te força a, por exemplo, abandonar esse trabalho de olhar para esses debates, para o debate Hart-Fuller, para o debate Hart-Dworkin, que me parece algo que te interessa claramente, sabe? Tu une isso e dá um pouco de autonomia para o seu tema, sabe? Não é... Eu estava debatendo isso com a Bárbara, agora eu juro que eu calo a boca. Tem a Margaret Martin, tem aquele livro dela, o Judging Positivism. O Luiz Duarte de Almeida, ele tem uma resenha desse artigo que ele destroça esse texto dela. Ele realmente... Se eu dissesse que ele não gostou, eu estaria fazendo um eufemismo. Ele abre o review falando que a Margaret Martin tem uma visão estranha da filosofia. Ela coloca, segundo o Luiz Duarte Almeida, pelo menos, ela diz que a filosofia do direito é dividida entre os construtores de castelos e as pessoas que olham esses castelos e que dedicam a vida a manter a estrutura desse castelo, fazer reformas, o que quer que seja. Enfim, a gente tem o Hart, Dworkin, o Rass, e nós temos essas pessoas que dedicam a vida a fazer as reparações e as reformas. E ele diz que isso não é verdade, que seria lamentável se fosse o fato. E eu acho que a gente cai numa profecia autorrealizável se a gente se resume a fazer esse meta-debate, sabe? O debate sobre o debate Hart-Dworkin, o debate Hart-Fuller, o que quer que seja, e não entra nesse debate. Não entra ou melhor, não entra nas perguntas subjacentes a esses debates, que são perguntas que ainda existem hoje em dia, né? Perguntas sobre a tese da separação, o conteúdo do direito e democracia, e eu acho que esse é um jeito interessante, possivelmente, não é o único, mas é um jeito interessante você manter o teu interesse sobre esses debates e de se engajar nesse debate ao mesmo tempo. Eu vou parar por aqui porque a gente já está estourando o tempo, mas eu acho que isso é algo que eu gostaria de fazer, pelo menos, se eu fosse fazer esse teu trabalho. Claro que você tem interesses muito diferentes dos meus, eu acho, mas eu acho que pelo menos um caminho que eu acho interessante. Assim. Eu ainda não estou muito certo sobre abandonar ou não, né? Mas os professores tinham indicado que o melhor caminho era abandonar. Mas quem sabe depois dessa conversa não sobre algo do trabalho, assim, que dê para salvar. Eu acho que só sobre a discussão anterior, eu tenho bastante dificuldade de me colocar assim, no trabalho, de trazer algo que seria uma reflexão pessoal, né, e não só explicação de literatura, né. Mas acho que vai ser o momento de desenvolver isso
E talvez isso apareça de forma mais incipiente para que, bom, no doutorado tem que ser, né, algo mais profundo, né? Mas, bom, esse é dos desafios que eu vou enfrentar, que é fazer um trabalho não tão exigente. Mas tem uma questão, Gabriel, é que eu acho importante, que o mestrado ele ainda é um período de formação. Então, assim, você se propõe a fazer isso, mas você está aprendendo a fazer isso também. Então, acho que para você entrar agora, para não ter esse peso de fazer algo, seja, assim, não pense em fazer algo nada muito grandioso e que, assim, isso atrapalha também em termos de determinar aquilo que você consegue fazer, sabe? Então, acho que mestrado é um período de transição para uma fase que você vai ser mais autônomo mesmo como pesquisador, que é no doutorado, mas o doutorado também ainda é o início de uma carreira na pesquisa, enfim, e ainda que o mestrado ele seja essa fase de transição e que seja bom, você se propor a fazer algo autoral, certamente isso é bom, é sobretudo uma fase de formação também, então eu acho que é bom você ter na cabeça que é uma fase em que você vai aprender a fazer isso. Mas, enfim, é isso. Acho que a gente pode ir indo para o final, relembrando aqui que a gente só é chato mesmo, mas parabéns pela aprovação. Acho que isso diz mais do que qualquer comentário nosso. Você já está entre os poucos que estão iniciando em fazer teoria do direito sério, e com certeza vai trilhar um mestrado muito bom, né? E o que a gente falou aqui é mais para você pensar, e com certeza não foi na intenção de te impedir de fazer o que você realmente quer fazer. Acho que pelo contrário, né? Mas, enfim, a gente se vê ainda. João, acho que você pode também fazer os comentários finais como mediador. Só uma coisa, quando vocês visitarem BH e o Gabriel já estiver aqui, peçam para ele fazer café, porque ele literalmente conta quanto tempo precisa ter um giro no coador, assim, sabe? Ele cronometra. Eu vi. Então, é uma coisa aí para vocês fazerem quando Eu já tinha ouvido visitarem falar BH. disso. Eu ia cobrar justamente isso. Agora tá registrado. Ele sabe fazer. A gente vai fazer uns cafés bacanas aqui, vou trazer, levar uns cafés que a gente lava para CDH. Bom, enfim, gente, eu queria agradecer pela oportunidade de trazer o meu trabalho para um debate, assim, acho que vai me poupar muito dos erros que eu cometeria se eu não tivesse olhar externo, sabe? Principalmente de gente que, primeiro, que é tão bom e que não concorda, não necessariamente concorda, né? Que é mais positivista. Eu me comprometi de criticar o positivismo, né? E eu acho que ninguém é melhor para ver os meus erros, principalmente sobre o positivismo, né? Do que pessoas tão boas e que estão comprometidas seriamente com o direito, com o positivismo. Bom, enfim, esse ambiente que vocês criam para a gente, né, que é jovem, pesquisador, inteiro de direito e essas áreas relacionadas, é excelente. Eu fico muito feliz de que vocês tenham tirado um tempo de vocês para ler meu trabalho, para fazer comentários. Pelo contrário, eu fico muito feliz pelas críticas, porque isso mostra o comprometimento, assim, que tipo, vocês estão tirando tempo de vocês para ler um trabalho que eu escrevi, sabe? Então, eu fico de verdade muito feliz. Estou muito contente de ser colega da Bárbara. Eu acho que vai ser realmente muito mais proveitoso com você. E, bom, obrigado de novo pela oportunidade. Eu me arrependo muito de não ter participado mais
de ter estado mais próximo do AECTAS durante a graduação. É uma coisa que eu fico triste de estar formando agora e não ter participado. Queria ter participado das leituras dos livros que vocês fizeram e tal. Mas foi um pouco corrido a graduação da minha. Espero que o mestrado seja um pouco mais tranquilo, que eu possa aproveitar melhor o mestrado. E, bom, é só agradecer e mostrar minha admiração por acabar, porque quando vai carregar, acho que o microfone do computador não funciona. Então, gente, muito obrigado de novo. Obrigado, Gabriel. A boa notícia é, a gente ainda não sabe, mas o Aectas vai estar saindo da FURG, mas possivelmente ele vai estar achando talvez uma nova casa na UFMG, ainda está incerto, mas a gente pretende continuar esse tipo de atividade, porque é muito importante para a gente também, né? E, enfim, para as outras pessoas, eu espero. Mas eu queria agradecer agora oficialmente a todo mundo que participou, agradecer, em primeiro lugar, para o Gabriel, pela apresentação, pela submissão do paper. Eu realmente acho que isso vai dar uma pesquisa muito legal, e eu espero que até mesmo esse rascunho que você mandou para a gente vire depois algum paper. Eu acho que tem já material suficiente para numa segunda, terceira versão isso virar algo publicável e interessante. Queria agradecer também a Bárbara, ao Rangel, ao Arthur, que acabou de sair faz algum tempo, mas que também marcou presença aqui. E, enfim, a gente se vê na próxima reunião, possivelmente na primeira semana de dezembro, com a última reunião do ano do grupo de discussão. E, enfim, obrigadão, pessoal. Só propor tirar uma foto aqui. Ele vai tirar uma foto enquanto eu tô nessa situação, mas tudo bem, tudo bem. Muito obrigada, Gabriel, pela sua apresentação. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.